Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão da Unifesp, a gente tem um círculo que tem centro no ponto C, duas cordas que são paralelas PQ e S, com medidas 8 para a corda PQ e 6 para a corda RS. E ele chamou de D a distância entre o centro e a corda de cima. Primeiro, ele pergunta qual é a área do círculo para o caso em que essa distância é igual a 3. Vamos lembrar que a área do círculo é dada por π vezes raio ao quadrado. Então, basicamente, nesse item A, ele está te pedindo a medida do raio. E você tem dois jeitos de você calcular essa medida do raio. Você pode ir por potência de ponto, ou você pode ir por Pitágoras. Vou fazer dos dois jeitos e aí você escolhe o seu preferido. Primeiro, vamos fazer pelo teorema das cordas, né? Por potência de ponto. Lembra que, se eu estou interessado em calcular o raio a partir de uma corda, o primeiro passo é você traçar um diâmetro que seja perpendicular a essa corda. Por quê? Porque sempre que um diâmetro é perpendicular a uma corda, ele corta a corda ao meio. Então, se a corda mede 8, porque essa é a corda PQ, então ficou 4 para um lado e 4 para o outro. Aí vem cá, tem o centro aqui, no ponto C. Essa distânciazinha, o exercício chamou de D, que nesse caso do item A mede 3. A distância de cima, bom, do C para cima eu tenho um raio, né? Tudo que está para cima do C é um raio. Se eu desponto essa parte do raio que ficou para baixo da corda, eu tenho que tirar 3 desse tamanho. Então, essa medida de cima é raio menos 3. Né? E do C para baixo eu tenho um outro raio. Então, o que diz o teorema das cordas? Que pedaço vezes pedaço do diâmetro, tudo que está para baixo da corda é R mais 3, vezes tudo que está para cima da corda, que é R menos 3. Isso tem que ser os pedaços da corda multiplicados. Do lado esquerdo, a gente tem um produto notável, concorda? Tem soma vezes diferença, que dá uma diferença de quadrados. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Isso dá 16. Ou seja, r ao quadrado é 25 e o r é 5. Essa seria a nossa primeira solução. A segunda maneira é você fazer Pitágoras. Como é que você resolveria isso usando Pitágoras? Aí você precisa montar um triângulo retângulo ali, né? Como que você monta um triângulo retângulo? Já tem um ângulo reto, certo? Falta só você ligar o centro ali na bordinha da corda, porque esse segmento verde que liga o centro no ponto Q é um raio. Né? Você tem um ângulo reto aqui, que foi formado pelo diâmetro e a corda, e aí você tem que raio ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 9, que é 3 ao quadrado, mais 16, que é 4 ao quadrado, dá 25. E aí você chega na mesma conclusão de que o raio é 5 centímetros. Bom, se eu descobrir o raio, eu descobri a área do círculo, que é π vezes raio ao quadrado. O meu círculo tem 25 π centímetros quadrados de área, e isso responde o item A. Então, tem os dois recursos, né? Procurar um triângulo retângulo ou simplesmente enxergar esse diâmetro que corta a corda ao meio e fazer potência de ponto com os pedaços. Tudo bem? Para o item B, o que a gente vai fazer? Ele pede a medida do raio da circunferência para o caso em que a distância entre as cordas seja de 4 centímetros. Então, novamente, certo? A gente vai ou resolver por potência de ponto ou por Pitágoras, as soluções são muito parecidas. Eu vou ter que, nesse caso, montar um sistema de equações, porque o exercício pede o raio, mas eu não sei, no item B, qual é a medida D da distância entre o centro e a corda de cima. Então, eu tenho duas incógnitas no meu problema, né? Eu tenho essa distância como uma incógnita e eu tenho o raio como outra. Vou precisar de duas equações e é por isso que tem duas cordas desenhadas ali. A gente vai ter que fazer ou potência de ponto ou Pitágoras com as duas cordas para ter duas equações e conseguir descobrir
a medida desses dois valores. Primeira solução por teorema das cordas. Então, você sabe que quando a gente está procurando a medida do raio, a partir de medidas de cordas, você quer desenhar o diâmetro que é perpendicular às cordas. Vou ficar repetindo isso na sua cabeça até você se acostumar com a ideia. Por quê? Porque o diâmetro que é perpendicular à corda corta a corda ao meio. Então, essa corda fica dividida em 4 e 4, e essa corda fica dividida em 3 e 3. Aí vamos pensar no seguinte: se a distância do C para a corda de cima é igual a D, e eu sei que tudo que está para cima do centro é um raio, eu posso dizer que o trecho do diâmetro que fica para cima da corda PQ vai ser R menos D. Porque tudo isso aqui é o raio. Quando eu apago esse trecho que está para baixo da corda, sobra o raio menos a distância que a gente desconsiderou. Beleza, agora olha para a parte de baixo. Isso daqui é D. Você vai concordar comigo que se a distância entre as cordas é igual a 4, essa distância do C até a corda de baixo é 4 menos D. Então, toda a distância menos o trecho que fica para cima do centro. E de um jeito similar ao que a gente calculou ali em cima, se tudo que está para baixo do centro é raio, o pedaço que fica para baixo da corda vai ser o raio menos essa primeira parte aqui de cima, que é 4 menos D. Então, eu vou fazer o teorema das cordas duas vezes, certo? Tanto para a corda PQ quanto para a corda RS, e montar um sistema com as equações que eu encontrar. Pensando na primeira corda, vou desenhar essa situação só para a gente enxergar os dados que são importantes para a nossa primeira conta. Então, eu quero olhar só para a corda PQ nessa primeira situação. Vou considerar o diâmetro, né? Eu preciso de duas cordas se cruzando para a gente montar a expressão. Esse pedaço de cima é R menos D, como a gente percebeu. E o pedaço de baixo, ó, o primeiro trechinho mede D e tudo aqui para baixo mede R. Então, vai ser R mais D. E, naturalmente, a corda foi cortada ao meio pelo diâmetro. Então, fica 4 para lá e 4 para cá. Montando a expressão do teorema, eu tenho que pedaço grande do diâmetro vezes pedaço pequeno do diâmetro é igual aos dois pedaços da corda multiplicados. Então, eu tenho um produto notável nessa parte da esquerda, eu tenho soma vezes diferença, fica quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, e essa é a nossa primeira equação. Guarda ela quietinha aí. Vou olhar para a segunda corda, o segundo cruzamento que se montou ali no nosso desenho. Eu vou desenhá-la um pouquinho mais para cima, eu sei que está errado, só para ficar mais fácil de marcar os dados que a gente vai usar. Então, agora eu estou olhando para a corda RS, né? O centro está aqui. O diâmetro cortou a corda ao meio, então fica 3 para lá e 3 para cá. E aí, vamos lá. Ó, daqui para cima eu tenho um raio, e daqui até a corda a distância é 4 menos D. Então, isso tudo nessa situação é raio mais 4 menos D. Enquanto que, se tudo que está do centro para baixo é um raio, e eu desconto esse primeiro trecho que fica para cima da corda, essa distância vai ser o raio menos 4 menos D. E aí você deve ter percebido que eu coloquei o 4 menos D entre parênteses, porque eu quero forçar o aparecimento desse produto notável. Então, teorema das cordas de novo aqui, ó. Pedaço grande do diâmetro vezes pedaço pequeno do diâmetro, 4 menos D ali, né? Ops. Vai ser igual
a pedaço da corda vezes pedaço da corda. E aí eu tenho um produto notável de novo desse lado esquerdo, porque eu tenho R mais parêntese vezes R menos parêntese. Isso é uma diferença de quadrados. Vai ficar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Isso é igual a 9. Para evitar erro de conta, eu vou primeiro expandir esse produto notável e depois a gente faz a continha. Né? Depois você distribui esse menos que ficou para fora do parêntese. Então, o quadrado de uma diferença é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, vou ter r ao quadrado menos 16 menos 8d, né? Menos com menos fica mais 8d e menos d quadrado. Então, esse menos eu distribuí e ele trocou o sinal de todo mundo que estava ali dentro. Isso tudo é igual a 9. Agora, como é que a gente vai, né, resolver esse sistema? Eu já tenho o r ao quadrado isolado ali em cima. Então, eu vou pegar o valor do r ao quadrado que está ali. Não está isolado, na verdade, né? Mas nem precisa. Porque você pode ou isolar o r ao quadrado e substituir, ou perceber, deixa eu reorganizar os termos aqui para ficar mais claro. Vou jogar esse d quadrado para pertinho do r ao quadrado. E aí eu quero que você perceba aqui. Esse começo da expressão que apareceu aqui na frente, esse r ao quadrado menos d ao quadrado, é justamente o que a primeira equação diz que é igual a 16. Então, eu nem preciso ter o trabalho de isolar o r ao quadrado ali em cima, porque eu já sei que essa diferença é igual a 16. Então, eu tenho 16, que veio da diferença, menos o 16, que já estava na expressão, mais 8d igual a 9. Naturalmente, 16 menos 16 dá 0. Se 8d é igual a 9, é porque o d é 9 oitavos de centímetro. Beleza? Tá bom. Então, descobri quem que é o d. Para achar o raio, aí eu vou pegar e vou substituir na primeira equação. A primeira equação diz que raio ao quadrado é d ao quadrado mais 16. Troquei o d ao quadrado de lado. O d não é 9 oitavos? Então, a gente vai ter que levar 9 oitavos ao quadrado e somar com 16. Isso fica 81 sobre 64. Vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum para eu conseguir somar com 16. Né? Para eu somar frações, para eu tirar o mínimo múltiplo comum, eu vou fazer aquele esquema de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 64 dividido por 64 dá 1, vezes 81 fica 81. 64 dividido por 1 dá 64, vezes 16. 64 vezes 16 é 1024. Então, meu raio ao quadrado vai ser 1105 sobre 64, o que significa que a medida do raio é raiz de 1105 sobre raiz de 64, que é 8. Então, raiz de 1105 oitavos de centímetro. Essa é a resposta do seu item B. Não estranhe esse número horrendo, certo? A Unifesp gosta muito de números feios. Beleza? Então, é um sistema de equações para você resolver, né? Quando você analisa o cruzamento do diâmetro com uma das cordas, você obtém uma equação. Quando você analisa o cruzamento das cordas com a outra, do diâmetro com a outra corda, eu tenho a segunda equação. E a partir daí o trabalho é algébrico. Beleza? Espero que você tenha entendido. Vamos comentar como que seria a solução usando Pitágoras. Vai ser parecido. Eu vou ter que fazer 2 triângulos retângulos. Então, de novo, eu vou considerar esse diâmetro perpendicular às cordas. Eu já sei
que o diâmetro corta a corda ao meio. Então, fica 4 para lá e 4 para cá. Essa distância D. E a primeira equação vai sair desse primeiro triângulo retângulo aqui. Então, eu tenho que hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aí eu vou olhar para a parte de baixo da situação. De novo, como essa distância é igual a 4, esse é o dado que o exercício deu para a gente para o item B, então do C até a corda de baixo vai ser 4 menos D. E a corda fica dividida ao meio, porque o diâmetro é perpendicular a ela. Então, se eu fecho um segundo triângulo retângulo aqui embaixo, eu tenho a minha segunda equação. R ao quadrado é 4 menos D ao quadrado mais 3 ao quadrado. Vou substituir o R ao quadrado da expressão de cima aqui embaixo. Vai ficar D ao quadrado mais 16, que é igual a esse produto notável, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, mais o 3 ao quadrado que já estava aí. Você deve perceber que D ao quadrado e 16 corta com 16 e D ao quadrado. Se eu trocar o D de lado, eu chego naquela conclusão de que o D é 9/8. Correto? E para encerrar, a gente substitui na primeira equação. E termina a conta do mesmo jeito que a gente terminou a primeira conta, né? A nossa primeira solução. Vou dar uma acelerada nas contas, porque você já viu a gente fazendo essa conta, né? Fica 81 sobre 64 mais 16. Se eu tirar o mínimo múltiplo comum, eu tenho 81 mais 1024 sobre 64. Então, R ao quadrado é 1105 sobre 64, o que significa que o meu raio é raiz de 1105 oitavos. Beleza? Então dá para resolver dos dois jeitos. Essa solução por Pitágoras ficou um pouquinho mais curta, mas ainda, certo? É bom você ter as duas cartas na manga, porque se não tiver nessa situação de diâmetro perpendicular à corda e tal, se você tiver alguma situação em que as cordas ou o diâmetro em uma corda eles se cruzam formando algum outro tipo de ângulo, Pitágoras vai ser um pouquinho mais difícil de aplicar, né? E o teorema das cordas vai te salvar nesse momento. Fechou? Espero que você tenha gostado da nossa resolução, entendido o que a gente fez, e a gente se vê na próxima. Até mais!